Olá! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as conjunções. As conjunções são palavras que são conectivos, ou seja, são palavras que conectam as orações e atribuem sentidos a ela, de acordo com o contexto. Relembrando, oração são frases que têm a presença de um verbo ou de uma locução verbal. Então, para haver oração, tem que ter verbo, ok? Podem ter orações só com um verbo, então é uma oração só, e pode ter frases que tenha mais do que um verbo, então cada verbo determina a quantidade de oração, ok? As conjunções também são invariáveis. O que isso significa? Que não mudam de acordo com o gênero, se a palavra é masculina ou feminina, ou se ela está no singular ou no plural. Bom, nós vamos ver a colocação dessas conjunções em duas frases, depois nós vamos para a classificação delas, tá bom? Então, na frase, o artista repassa as informações como lhes chegaram à alma. Nessa frase, nós temos duas orações. Por quê? Porque nós temos a presença de dois verbos. O artista repassa as informações, é uma oração. Lhe chegam à alma, é a outra oração, tá bom? Qual que é a conjunção nessa frase? É a palavrinha como. Então, a palavrinha como, ela é uma oração conformativa, porque ela está dando uma confirmação de como as informações são repassadas. Então, de acordo com que essas informações chegam à alma do artista, ela é repassada. Então, o como é a conjunção, é a palavrinha que liga as duas orações, dando sentido a elas, tá bom? Na outra frase, ela gosta de futebol e basquete. Nessa frase aqui, nós temos uma oração apenas, porque nós temos a presença somente de um verbo gostar. Tá? Então, nessa frase, ela está ligando dois termos. Quais são eles? Futebol e basquete. A conjunção nessa frase é a palavrinha e, que é uma conjunção aditiva. Está dando pensamento de soma ao que ela gosta. Então, além dela gostar de futebol, ela também gosta de basquete. Então, veja se você escrever tudo isso. Ela gosta de futebol. Além disso, gosta também de basquete, nós podemos substituir pela palavrinha e. Ela gosta de futebol e basquete, ok? Então, agora nós vamos ver sobre as classificações das conjunções. Sendo assim, nós podemos definir conjunção como a palavra que liga duas orações ou termos de uma mesma oração, estabelecendo uma relação entre eles. Então, nós temos as conjunções coordenativas e as conjunções subordinativas. As conjunções coordenativas, elas são subdivididas em 5, e as conjunções subordinativas são subdivididas em 10. Nós vamos falar sobre cada uma dessas subdivisões e vamos dar um exemplo delas numa frase. Bom, vamos começar pelas conjunções coordenativas, que ligam orações independentes, que são orações que têm o sentido completo com uma oração apenas. Então, apenas com um verbo nós temos o sentido completo da oração. Tá? Conjunções aditivas são elas: e, nem, também, não só, mas também, não só, como também, além de e além disso. As conjunções aditivas, elas exprimem soma ou adição. Exemplo: Ana não fala, nem ouve. Então, está somando dois atributos a Ana, que além dela não falar, ela também não ouve. Conjunções adversativas: mas, porém, contudo, entretanto, todavia e no entanto. As conjunções adversativas, elas exprimem oposição, contraste, compensação. Vamos à frase? Não fomos campeões, todavia exibimos o melhor futebol. Então, o todavia é a nossa conjunção, que ela está dando a ideia de oposição. Então, mesmo não sendo os campeões, fomos o time que apresentou o melhor futebol. Tá? Conjunções alternativas: ou, já, ora, quer, seja. As conjunções alternativas, elas dão ideia de escolha. Na frase, ou você vem conosco,
ou você não vai. Então, o ou é a nossa conjunção, que ele está dando uma alternativa, uma escolha. Ir ou não ir. As conjunções conclusivas. Logo, por isso, portanto, por conseguinte, assim, pois, quando ele vem depois do verbo. Então, as conjunções conclusivas, elas exprimem uma conclusão na frase. Chove bastante, portanto, a colheita está garantida. Então, o portanto é a nossa conjunção que está dando uma ideia de conclusão. Devido chover bastante, qual que é a conclusão disso? Termos uma boa colheita. Tá? As conjunções explicativas. Que, porque, assim, portanto, porquanto, por conseguinte, pois, quando ele vem antes do verbo. As conjunções explicativas, elas têm uma razão, um motivo. Tá? Exemplo. Não choveu porque nada está molhado. Como eu sei que não choveu? Porque nada está molhado. Então, o porquê é a nossa conjunção que está dando uma ideia de motivo. Só não está molhado porque não choveu. Bom? Agora vamos às conjunções subordinativas. As conjunções subordinativas, elas ligam orações que dependem uma das outras. Então, nós temos que ter mais que uma oração dentro de uma frase. E essas palavrinhas, essas conjunções vão ligar essas orações, dando sentido nelas dentro da frase. Tá? Conjunções integrantes. Que e se. São conjunções com a função substantiva na frase. Não sei se devo voltar lá. Eu estou substituindo o substantivo eu. Eu poderia falar, não sei se eu devo voltar lá. Mas eu não preciso falar o eu, porque o se, ele está substituindo a palavrinha eu. Não sei se devo voltar lá. Então, esse se é uma conjunção integrante. Conjunções causais. Que, porque, como, pois, visto que, já que, uma vez que. São conjunções que dão a ideia de causa. Elas estão presentes nas orações que determinam uma causa de um acontecimento. Por exemplo, não fui à escola porque choveu. Então, qual que é a causa? Qual que é o motivo de não ter ido à escola? Porque choveu. Então, o porquê é a conjunção que liga a frase, as duas orações, para dar sentido com a ideia de uma causa, o motivo por qual eu não fui para a escola. Tá? Conjunções comparativas. Que, do que e como. São conjunções que dão a ideia de comparação. Fazer uma comparação. Por exemplo, meu professor é mais inteligente do que o seu. Então, o do que é a nossa conjunção que ela está dando uma ideia de comparação. Está comparando o meu professor com o professor seu, com o seu professor. Está comparando os dois. Tá? Conjunções concessivas. Embora, ainda que, mesmo que, se bem que, posto que, apesar de que, por mais que e por meio que. São conjunções que trazem o fato contrário da oração principal. É quando o fato que dificulta a realização de uma ação, mas apesar disso a ação ela é realizada. Por exemplo, vou à praia embora esteja chovendo. Então, o embora é a nossa conjunção, que significa o quê? Mesmo estando chovendo, eu tenho uma causa, uma chuva, mas eu vou à praia mesmo assim. Então, eu vou realizar a minha ação mesmo com essa causa. Então, vou à praia embora esteja chovendo. Conjunções condicionais. Caso, contanto que, salvo se, desde que, a não ser que. Então, essas conjunções, elas exprimem uma hipótese, uma condição para que o fato da oração principal se realize ou não. Ela introduz, então, uma hipótese, uma possibilidade que pode ocorrer ou não. Exemplo, se não chover, irei à praia. Qual é a condição que me leva a eu ir à praia? Somente se não chover. Então, o se é a nossa conjunção, que ele se refere que se não chover, eu irei à praia. É a condição que ele me dá. Tá? Conjunções
formativas. Segundo, como e conforme. São conjunções que exprimem um acordo, uma concordância de um fato com o outro. Por exemplo, cada um colhe conforme semeia. Então, dependendo de como você semear, você irá colher. É o acordo que se tem entre as duas orações. São as orações conformativas, expressando pela palavra conforme. Tá? Conjunções consecutivas. Que, de forma que, de modo que e de maneira que. São conjunções que exprimem a consequência ou o efeito de que se declara na oração principal. Algo que aconteceu depois de ter havido uma causa. Exemplo. Foi tomando susto que ela desmaiou. Então, devido ao fato dela ter tomado susto, o que aconteceu com ela? Ela veio a desmaiar. Então, a conjunção consecutiva, a consequência dela é o que é a conjunção que liga, então, o fato. A consequência dela ter tomado susto é ela ter desmaiado. Tá? Conjunções temporais. Logo que, antes que, quando, assim que e sempre que. São conjunções que dão a ideia de tempo. Temporais, já lembra tempo, tá? Frase, no exemplo. Quando as férias chegarem, irei viajar. Então, qual é a nossa conjunção de tempo? É o quando. Significa o quê? Que nós iremos viajar somente quando teremos férias, somente nesse tempo das férias, tá bom? Conjunções finais. A fim de que e para que. São conjunções que exprimem uma finalidade, um objetivo, um propósito. Exemplo, estamos aqui para que ele fique tranquilo. Qual é a finalidade de nós estarmos aqui? Que ele fique tranquilo. Então, a conjunção que liga essas duas orações é para que. Estamos aqui para que ele fique tranquilo. E por último, as conjunções proporcionais. À medida que, à proporção que, ao passo que, quanto mais, quanto menos, quanto menor e quanto melhor. São conjunções que exprimem concomitância, simultaneamente, proporção. Ou seja, na frase, quanto mais trabalho, menos recebo. Então, eu estou fazendo uma proporção ao trabalho e ao salário. Quanto mais se trabalha, menos se recebe. Tá bom? Então, eram isso as principais conjunções que estão dentro da norma culta da língua portuguesa.